Então, agora nós vamos convidar, né, dois grandes amigos, né, que vão conversar, né, num bate-papo sobre a essência da e na vida. Primeiro, Amaro França, especialista em gestão educacional, com experiência nos diversos níveis de ensino da educação básica e superior. Atualmente é diretor executivo do Colégio Sagrado Coração de Maria, Sacré-Cœur de Marie, da Rede Sagrado, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Executivo da França Consultoria Educacional, escritor, articulista em revistas de educação, palestrante sobre as práticas de gestão, formação de professores, liderança educacional e corporativa. E meu amigo, vamos convidar também Léo Freiman, que é professor e psicoterapeuta, mestre em psicologia. Oi, Léo! Autor de diversos livros na área, ministrou cursos e workshops na Espanha, em Tenerife Island, Dinamarca, Argentina, Brasil e Suíça. Tem extensa formação internacional em terapias cognitivas e construtivistas, concursos na Argentina, Canadá, Dinamarca, Espanha, Portugal e Brasil. É o autor, criador da metodologia de OPE, Projeto de Vida e Atitude Empreendedora pela FTD. É um grande educador que nos anima sempre com as suas palavras, com as suas falas, né? E também com esse seu jeito especial de ser, que transborda alegria por onde passa. Então, Amaro, Léo, fiquem conosco, né, e falem a esses educadores que estão aqui, ávidos por nos escutarem. Ótimo. Bom dia, irmã Marli, querida amiga, de tantos anos de caminhada. Bom dia, querido Léo. Eu tenho assim a honra hoje de estar com vocês nesse momento de reflexão, nessa primeira jornada de educação, da educação básica, promovida pela ANEC, FTD, onde a gente tem a perspectiva dessa conexão da escola, família e comunidade em saída para uma aldeia global que a gente está vivendo, tendo tanta consciência dessa dimensão. E a mim e ao Léo, nós ficamos com a incumbência de conversar um pouquinho sobre a essência da e na vida. E a gente começou a ser muito iluminado nessa manhã, desde a reflexão que os nossos amigos trouxeram de Jesus como ponte, essa dimensão profunda de espiritualidade, depois iluminado pelo mestre Rodney, toda a sapiência, trazendo para a gente uma prática de gestão, a partir da luz do Evangelho de João, dessa gestão servidora, e agora esse presente maravilhoso do humor que a Lorena nos presenteou, né, com essa vivência. E agora, Léo, a gente continua conversando um pouquinho, a gente vai ter um bate-papo. Na verdade, esse bate-papo já acontece pelos nossos escritos, pelas nossas percepções. A gente tem elementos comuns que nos movem, que fazem com que a gente avance, e aqui nós vamos poder conversar um pouco com vocês, todos nessa sintonia, sobre a dimensão do autocuidado, o cuidado de si, desse elemento fundamental para que a gente tenha uma perspectiva de relação do cuidado de si, mas de relação do cuidado com o outro, com a dimensão também do universo, com a dimensão da transcendência. A gente vai poder pensar e ressignificar elementos e valores fundantes, uma dimensão axiológica do nosso viver, numa abordagem onde a gente vai buscar sentido e propósito dos valores. Vamos caminhar um pouco na reflexão, o que é que nós aprendemos com a situação toda que nós fomos colocados, e frente a isso, como é que nós fomos resilientes, se fomos resilientes, se tivemos a dimensão de superação. O Léo vai aprofundar também essa reflexão, nesse sentido do projeto de vida como essência para que a gente possa viver e viver bem. Por fim, o que nos permeia enquanto seres humanos e enquanto educadores, que é como a força, o combustível desse nosso sentido de vida, desse nosso propósito, que está ligado à dimensão de uma seiva, como um nutriente vital, que é a questão da espiritualidade. Então, esse papo da gente vai ser nesse cenário, e eu dou as boas-vindas ao meu amigo Léo, e a gente começa conversando.
Muito bom dia, irmã Marli, muito bom dia, professor Amaro. Muito gostoso ver aqui nos comentários, né, o carinho das pessoas, a Cláudia, a Gisele da FTD, o time todo da editora FTD, receba aqui o meu carinho muito especial. E muito bom poder estar aqui, professor, para a gente poder fazer aqui um momento de deferência à vida, sabe? Hoje, quando eu acordei, eu estava muito feliz com essa oportunidade da gente poder conversar sobre isso, porque eu vejo que hoje a gente tem como uma obrigação, um chamado da vida, a gente repensar o que é o ser humano. O que é o ser humano? Né? E o ser humano, como uma das suas características precípuas mais importantes, é a sua incondicionabilidade. Isso é o que tem de mais lindo num ser humano. Se eu pegar, por exemplo, esse anel ele vai ser um anel para sempre. Ele não tem como escolher virar um livro. Ele não tem, ele é um anel. Ele está definido de fora para dentro. Mas você, professor, eu não estamos condicionados a nada. Marcelina, que acabou de escrever que se a Marcelina será, no final de sua vida, uma velha, chata, solitária, rabugenta, ou uma senhora sábia, feliz, de coração doce e cheia de amigos no coração, não está nada definido. Então, sabe, professor, quando começou essa situação toda da pandemia, eu me vi diante de uma encruzilhada, né? Ou eu ia ser parte das soluções do mundo, ou eu ia ser parte dos problemas do mundo. Porque quando você fala de cuidado, eu entendo que a gente não deve fazer essa distinção entre cuidar de mim e cuidar do outro. Porque o nosso eu, professor, ele se espalha nas relações que eu travo com o mundo. Tanto é que, se a gente está com um risquinho na porta do carro, a gente fica incomodado, é ou não é? Você não fica incomodado, está com um risquinho? É só na porta, qual o problema? A gente não gosta. Se a gente vai, por exemplo, almoçar e depois deixa a mesa lá sem arrumar, né? A gente vai pegar uma coisa no quarto e tal, a mesa está lá toda suja, a gente se sente mal. Então, o nosso eu, professor, ele está nas relações que construímos com o mundo, até com as coisas. Então, cuidar de mim é cuidar de você. Se eu cuido de mim, eu cuido do meu aluno, porque eu posso ser presença de luz na vida deste aluno. Se eu cuido de mim, eu posso cuidar dos meus pais idosos. Se eu cuido de mim, eu posso criar um texto melhor, ter uma fala mais animadora para os nossos amigos que estão aqui nos prestigiando. E, da mesma forma, cuidar deles, dar o meu melhor, trazer uma fala motivadora, ganhar sorrisos, ter o seu respeito, ter o carinho da professora Roberta Guedes, que me convidou e eu falei sim no exato momento, pelo amor que eu sei que ela tem pela educação e pela ANEC. Isso tudo é a construção do que é humano. Então, o humano, só para concluir, o humano, primeiro, ele é incondicionável. Nós não estamos garantidos com nada, a pandemia veio mostrar isso, mas não estamos condenados a nada. Nessa pandemia, teve gente que engordou, teve gente que emagreceu. Teve gente que fez 10 cursos, teve gente que ficou no modo sofá. Teve gente que se reinventou e teve gente que ficou atormentando o outro. Então, quando as pessoas falam assim, mas engordei por causa da pandemia. Não, você engordou porque você é preguiçoso e não é disciplinado, e comeu mais do que devia. Não é a pandemia. A pandemia não trouxe moléculas de gordura para o corpo de ninguém. Ela trouxe um desafio, ela chacoalhou a vida de todo mundo. E ela falou assim, do que você é feito? E aí eu concluo, o ser humano é feito dos projetos que ele se compromete. Nós somos os seres do projeto. O ser humano não pode ficar parado. O ser humano precisa investir a sua energia em algo ou em alguém, amar algo ou amar alguém. Sem amar algo ou alguém, nós nos desumanizamos, nos coisificamos e nos adoecemos. Léo, você toca num aspecto fundamental, que é essa dimensão da... Eu acho que tem um áudio aberto aqui. Talvez seja o seu, Léo. Você toca num ponto fundamental, que é essa dimensão das conexões e dessa consciência que nós temos como ser singular,
mas, ao mesmo tempo, o ser com o outro. Só existe porque o outro tem um olhar de positividade, de relação, de valor para comigo. E nessa dimensão que nós fomos colocados frente a isso, a grande resposta, cada um teve o seu nível de resposta, foi de ressignificar, de pensar o que é que nos move enquanto seres humanos. Todos nós precisamos de um propósito, de um sentido existencial, como dizia o Viktor Frankl. E você vai trabalhar isso mais à frente. Esse é o ponto fundamental do significado, do que nós temos aqui como realização, e que se estende a partir do nosso ser e do nosso fazer. O importante é que tenhamos claro, nós somos singulares, mas também nós somos completude na dimensão de vivência com o outro. E essa consciência a gente tem cada vez mais cultivar, principalmente quando a gente fala de uma educação que pensa de maneira integral, de uma educação sistêmica, porque ou nós temos respostas de ordem mais global, e acho que é muito promissor a temática que a gente vem tendo nessa jornada, para saber que nós somos seres interligados e devemos cuidar dessa casa comum, e você também colocou isso, mas passa por um nível de autoaceitação, de querer bem e também de querer manifestar esse bem ao outro. É assim que nós nos completamos. Então, o aceitar-se, o desafiar-se no sentido de ser você mesmo, e nessa dimensão de encontrar sentido, você colocou com propriedade, eu trago aqui uma reflexão de um autor que eu gosto muito, o John Powell, que é aí que a gente às vezes acaba errando um pouco, quando ele diz o seguinte: houve uma certa inversão de valores que a gente passou a amar as coisas e usar as pessoas, enquanto a ordem seria amar de fato as pessoas e usar as coisas. Então, nesse aspecto, quando o sujeito consegue se conectar, ver o que é a essência de si, numa manifestação ao outro, no bem do outro, no bem comum, na casa comum, a gente tem um alinhamento de sentido, de propósito. E aí esse acreditar, esse sentir-se pertencente à dimensão maior de irmandade, nos move como o ideal e faz com que a gente tenha ou enfrente uma pandemia como essa, que eu prefiro chamar de um tempo de travessia, porque eu gosto muito dessa expressão, pelo seu sentido bíblico e pelo seu sentido mesmo, de que somos caminhantes, estamos fazendo esse caminho com uma nova perspectiva. E eu lembro de uma das suas entrevistas, você falou assim: esse tempo de pandemia deve servir para alguma coisa. Aí você falou: eu produzi 2 livros, eu produzi mais ainda um protocolo de acolhida, eu também produzi 2 livros desse período. Eu acho que a gente teve que dar respostas que conectassem a nossa essência, ao nosso viver. E isso faz com que a gente se sinta vivo, né? É a dimensão do projeto. Pois é, professor, nós somos tão vivos quanto trazemos vida ao mundo. Nós somos tão felizes quanto felicitamos o aluno com a nossa presença. Então, eu sempre fui movido como professor, eu fiquei 20 e tantos anos em sala de aula, ministrando projeto de vida para Fundamental 2 e médio. E a minha grande medida, professor, era uma vogal. Quando eu entrasse, que os alunos falassem "ê", e que quando terminasse a aula eles falassem "ah". Porque quando acontece o contrário, é a tragédia. Porque tem professor que quando ele entra na sala de aula, ou ele liga a câmera, os alunos falam "ah, ele veio, não faltou hoje". E quando acaba o sinal, que toca o sinal, os alunos falam "ê". Então, assim, na verdade, hoje se está falando muito de competências socioemocionais. Tem gente que até hoje tentando entender o que é o tal do socioemocional. Vamos simplificar, professor Amaro, e eu digo aqui até como professor da própria metodologia Pareto. Eu trabalhei com essa metodologia há 20 anos com os alunos. Sabe o que é trabalhar o socioemocional? É dignidade. É você ser digno de ser humano. Porque, vamos pensar, o que é um projeto de vida, a disciplina, a empatia, o repertório cultural, lidar com a diversidade? É ser gente. É aquilo que o Mário Quintana já falava há muito, que ele dizia: o mundo hoje tem muitas pessoas, mas eu sinto falta de gente. E o que é ser gente? É tratar o outro com gentileza. Então, assim, não é gentil dar uma aula chata. Não é gentil começar uma aula mal-humorada, não é gentil dar uma aula monótona,
não é gentil ficar gritando com o aluno. Então, eu vejo que nós temos hoje que tomar um choque, sabe, de dignidade, de falar, eu sou digno desta profissão, eu sou digno desta missão, porque, na verdade, eu sou tão digno de algo quanto eu dignifico o outro que se serve daquilo que eu faço, né? Um chefe de cozinha, Mário, fica feliz quando o cliente come e fala, O médico fica feliz quando o paciente se cura. O maestro fica feliz quando a orquestra toca bem. Felicidade é colhida nos lábios do outro. Então, olha que lindo o momento que a gente está vivendo, apesar de todo esse deserto, a travessia, todas essas adversidades que são reais, estão postas. Mas a grande questão é o que a gente está fazendo com elas. O que eu faço com o que a vida faz de mim. Isso é minha humanidade. De novo, esse livro não pode virar uma bola. Ele está condenado a ser livro. Você, professor, não está condenado a nada. Nem eu, nem a irmã Marli, nem a Mônica Ribeiro, nem o Theo da FTD, que estava falando aqui com a gente. É gostoso que as pessoas estão mandando carinho. Theo, um abração. Ninguém está condenado a nada. A grande questão, como diria Sartre, mais importante do que o que a vida fez de você é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. E é por isso que na oração se diz que ele está no meio de nós. Nós nos tornamos pessoas divinas na hora que tornamos divino o encontro que temos com o mundo. Por isso que quando a gente come uma coisa gostosa, né, Amara, a gente fala, nossa, esse prato está divino. Né? Quando uma pessoa dá uma aula, nossa, esse professor é divino. Né? O que é o divino? É o que tem luz, é o que tem amor. E é isso que nos ajuda, só para concluir, quando eu estou sem vontade de fazer ginástica, fazer mesmo assim, porque se eu estou saudável, eu tenho energia para dar essa palestra, eu tenho energia para escrever um livro, eu tenho energia para visitar minha mãe, que hoje é aniversário dela, e levar ela a passear, e tomar um solzinho, fazer um carinho. E, eticamente, se eu não me cuidar, se eu for uma presença chata, doentia, tóxica para o outro, eu vou prejudicá-lo. Então, eu vejo, professor, que é um ato ético cuidar de mim. E que cuidar de mim pode ser cuidar da minha pessoa, do meu corpo, da minha cabeça, da minha espiritualidade, mas pode ser também ser gentil com você. Se eu te trato bem, se eu te dou um sorriso, se eu sou carinhoso com a irmã Marli, se eu mando aqui para a professora Roberta um abraço, um carinho, que falou que está sendo um deleite nos ouvir. Deleite tem a ver com leite, está sendo gostoso, leitoso. A língua portuguesa é muito linda. Então, o ser humano é o ser do entre. Por isso se diz que ele está no meio de nós. E a gente tem que se perguntar, o que eu estou falando e fazendo está produzindo o divino? Legal. Não está, temos que tomar vergonha na cara e mudar. Léo, e é interessante que a gente busca, às vezes, de uma forma quase inacessível, esse divino. E, na verdade, o divino se manifesta na profundidade do humano. O Leonardo Boff já dizia, Jesus Cristo era tão divino porque era profundamente humano. E é esse resgate da humanidade que a gente tem que estar muito atento consigo e na relação com o outro e com o universo. Você tocou um aspecto que é necessário fazer algumas rupturas, no bom sentido da palavra, né? De nascer com um gosto de parto, de nascer do novo. Às vezes nós ficamos em situações de contextos de relações tóxicas e você não dá passos significativos para poder avançar e crescer enquanto pessoa, né? E poder ir além, fazer com que essa conexão do sagrado que está presente em você irradie a partir do seu ser e do seu fazer. E nesse tempo de pandemia, eu acho que um dos elementos fundamentais que nós conseguimos perceber, grande parte das pessoas, foi esse poder daquilo que é mais essencial da vida, daquilo que são valores fundamentais, que movem a gente e que faz com que a gente se reconecte e irradie esse nosso fazer. Por isso que essa dimensão de projeto de vida passa por um fator muito interessante, que é o fator do saber conviver. Claro, agora um pouco mais, né, distanciados por a questão de protocolo, mas o saber conviver com o outro é um processo de aprendizagem que a gente exige uma certa delicadeza
no contato com o diferente. E esses elementos fundamentais que você falou assim, poxa, o que é a questão socioemocional? É dar dignidade. Então, esses elementos fundantes que a gente acabou perdendo um pouco, se faz necessário resgatar como molas propulsoras que nos impulsionam a uma nova postura diante da vida. E isso é fundamental para que a gente tenha, de fato, conexão com a nossa essência e faça diferença, principalmente no nosso fazer educativo. Então, eu fico muito, assim, feliz quando a gente percebe um nível de reflexão promovida por você e por outros colegas, que vem, assim, irradiando, colocando, de fato, luzes na nossa prática, para que a gente resgate esse sentido existencial. Tem uma coisa que eu queria lembrar, que eu lembro de uma expressão do Talmud, né, que é uma coletânea de livros sagrados do judaísmo, que lá no texto central diz o seguinte: todos nós, seres humanos, somos chamados diante de Deus para prestar contas dos prazeres legítimos que não conseguimos gozar nessa vida. Parece que tem um diabozinho que nos persegue para que a gente não seja feliz plenamente. E eu gosto dessa expressão porque, às vezes, a gente tem um nível de reflexão, de pessimismo, ou de não irradiar alegria. E aqui, o que é que a gente deixou de viver, mesmo em meio a essa pandemia, de algo que é de prazer, né, de gozo verdadeiro? Você trouxe uma reflexão no início, e eu queria fechar essa minha fala lembrando de um aporte de Harvard que coloca assim: por que tantas organizações têm um ótimo desempenho, por exemplo, no fator gerencial? Eles chamam de propulsor oculto do desempenho, que é o fator do humor. O humor, a forma de encarar a vida com um bom humor, vai fazer com que a gente tenha as outras conexões e as outras sinapses todas acontecendo, por exemplo, de um bom elo entre a equipe, que bons resultados aconteçam, fruto daquilo que é a essência do humano, de como a gente vive e encara essa dimensão do humor sadio. A nossa personagem aí, a palhaça, a Lorena, né, nos trouxe tanto isso que a gente já chegou aqui nesse clima bom. Então, encarar a vida de forma mais saborosa, com humor, que alimenta a nossa alma e faz bem viver ao outro. Muito bom você tocar nisso, Amaro. Sabe que amanhã, para o judaísmo, é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. Amanhã, final da noite, judeus do mundo inteiro rezam, pedem perdão, e por um dia jejuam. E isso tem um ensinamento muito importante. O perdão não é o perdão a Deus somente. É o perdão a Deus se você não está perseguindo a melhor versão de si. É o perdão aos seus pares, aos outros humanos que você ofendeu ou deixou a desejar. Porque, de alguma forma, se você não trouxe o seu melhor, você pode impactar negativamente, você pode pesar na alma, você pode intoxicar o outro quando você dá, como a gente falou, uma aula chata, dá uma carteirada, se você é um gestor e desumaniza o seu professor, porque, vamos e convenhamos, tem professor que tem vontade, quer fazer, traz uma proposta, e aí vem aquele diretor, né, que ainda está com aquela cabeça do Fred Flintstone, né? O professor está indo para o mundo do Jetson e o diretor está no mundo do Fred Flintstone, mas isso é caro, mas quanto vai custar, mas vai dar trabalho. Então, tem diretor que não deveria dirigir uma escola, deveria dirigir outra coisa, né? Porque um gestor tem que ser especialista em espiritualidade, em doação, em fazer o professor querer se sentir feliz, vivo, amado. E não são todos que conseguem fazer isso e que se comprometem. Muitas vezes até o próprio gestor escolar confunde ser gestor escolar com ser controlador, sabe? Um papel mais de carcereiro do que de mestre de cerimônias. E um gestor é um mestre de gente, de gentilezas, de estimular, como você falou, o bom humor, a gentileza, a doçura. Pode reparar, você vai na escola, a gente vai muita escola dar palestra, né? Quando o diretor é rabugento, todo mundo é chato na escola. Agora, quando a diretora é amorosa, é querida, é um lugar agradável, porque a escola tem a cara do líder. E tem um livro de Nicholas Christakis, de James Fowler, que chama O Poder das Conexões, e ele mostra, a gente funciona em cadeia, né? Nós todos somos influenciados uns pelos outros. Agora, além de pedir perdão a Deus, além de pedir perdão aos nossos pares, Amaro, nós precisamos pedir perdão a nós mesmos. Por quê?
Porque nós não somos um dentro de nós mesmos, nós temos várias consciências. Nós temos a consciência biológica, que nos diz a fome, o sede, o sono, as emoções. Nós temos uma condição, uma consciência familiar dos nossos deveres, direitos, obrigações com os nossos familiares, uma consciência amorosa, uma consciência social, uma consciência profissional. E se eu não estou cuidando com dignidade, com saúde, com o meu melhor em uma destas áreas, eu preciso pedir perdão a mim. Por isso que eu falei aqui, pode parecer uma brincadeira, mas é verdade, eu preciso tomar todos os dias, de manhãzinha, quando eu acordo, uma dose de vergonha na cara se eu não estiver trazendo ao mundo o meu melhor. Sabe? Eu vejo que muita gente toma antidepressivo, ansiolítico e tal, mas, na verdade, não precisaria. Claro, tem gente que precisa e que bom que exista, mas tem gente que precisaria tomar vergonha na cara de, mas eu não sei dar aula online. Cara, nós estamos em setembro, você ainda não aprendeu a dar aula online? Toma vergonha na sua cara, meu amigo. Faz 7 meses que o mundo mudou. Você vai esperar o quê? Perder o emprego para você começar a se virar? Porque, sabe, Amaro, o Michael Mahoney, no livro Processo de Mudança, ele fala, o ser humano muda pela dor ou pelo amor. Tem gente que só muda quando perde o parceiro amoroso, quando perde o emprego, quando perde a saúde, quando está na cama do hospital, quando perde a vida, está no fim. Aí fala assim, nossa, preciso mudar. Mas a gente pode mudar, como a gente falou aqui, pelo amor. E isso é do Viktor Frankl, o ensinamento, né? O autor que nós apreciamos tanto. O ser humano é o ser do amor, do projeto. Se eu não amar o meu aluno, se não for importante que esse aluno cresça, aprenda, se emocione, eu não tenho que estar em sala de aula, eu tenho que tomar vergonha na cara e trabalhar com outra coisa, porque eu vou intoxicar a vida desse pobre coitado que não tem culpa de estar lá tendo aula com um chato como eu. E assim, eu não tenho o direito de ser chato como professor. Eu não posso fazer isso. Se eu não gosto de gente, eu tenho que trabalhar com sofá, entende? Revestindo sofá. Eu tenho que trabalhar com um jardim. Não é verdade? É sério isso, a gente precisa falar o simples. Tem muita gente que é professor, mas não tem esse propósito real. Graças a Deus, a enorme maioria tem, que maravilha, mas tem professor que está lá porque, sei lá, porque era o que deu, é o que deu para entrar, e isso é muito perigoso, é o que a Marcelina está falando, da zona de conforto. Só que existe uma zona de conforto, que é o cômodo, que é boa. Legal, estou confortável, está funcionando, está bom para mim, está bom para o outro. Legal, ganha-ganha, como diria o Martin Buber, né? O eu, tu. Agora, tem a zona que não é conforto, é comodismo, é conformidade, é mediocridade. E isso não é digno, não é ético. Eu vou retomar a questão da mediocridade no aspecto que eu presenciei uma vez, um gestor escolar, eram 2 gestores na escola, ele como gestor executivo e ela como gestor pedagógico. Então, era uma festa na escola, estava acontecendo, e algumas pessoas paravam esse gestor executivo e comentavam sobre o elemento de algumas falhas do pedagógico, etc. Né? Ao final, o gestor do executivo chamou o pedagógico, você viu quantas críticas estão fazendo ao pedagógico? Olha, ele era o diretor-geral da escola. A primeira responsabilidade dele, o sentido de ser executivo numa gestão educacional, é fazer com que os alunos aprendam. Ele não tinha consciência que ele não estava dirigindo uma empresa de ônibus, ele estava dirigindo uma escola, uma empresa sistêmica, assim como todas as outras. Então, essa consciência, a gente se depara no dia a dia com situações como essa, são horríveis. Ficou lá no tempo, ninguém sabe de onde. Nós temos sistemas funcionando. E, nesse aspecto, eu quero trazer uma reflexão, já no nível mais pessoal, é que a saúde mental, basicamente, ela é uma atitude de uma visão revigorante interior, e que a gente precisa dar passos nesse sentido, porque senão a gente entra nesse conformismo e não avança. Por isso que é tão importante, e você vai reforçar cada vez mais com a sua metodologia, essa questão da construção do projeto de vida. Para que sentido e aquilo que me move e aquilo que eu faço de diferença. Eu percebi, Léo, que nesse período eu conseguia tocar um pouco as pessoas pelos meus escritos, eu comecei a extrair pensamentos dos meus livros e comecei
a lançar na rede social, então encaminhar via WhatsApp, etc. E as pessoas começaram a dar feedback, e eu vi dizendo assim, olha, fala um pouco mais disso, isso está tocando no nosso coração. Foi quando eu percebi que nós temos um papel fundamental, seja com que missão a gente exerça, principalmente de poder tocar o coração das pessoas e deixar essas marcas indeléveis. É assim o papel do educador. O educador que não vibra com gente, ou o gestor que não vibra com gente, não tem sentido de estar ali. Por essência, nós somos altruístas. É aquilo que você falava. Se um cantor se sente realizado, é porque a música dele foi bem escutada e fez bem ao coração. Assim como a comida, quem degusta do cozinheiro. Assim é o nosso fazer. A gente... E o Rodney foi muito feliz naquela mensagem final, trazendo a referência da Toni de Mello. Esse nosso fazer, ele irradia por si. E nós temos essa grande missão, enquanto pessoas, enquanto gestores, enquanto educadores, de tocar o coração das pessoas e transformar, para que essas pessoas se sintonizem e, ao mesmo tempo, se sintonizem com esse bem maior, com esse sentido existencial. Nós estamos muito carentes desse sentido. E o Papa Francisco diz o seguinte, que o mundo está muito sedente, mais do que palavras, sim, sedento de testemunhos. Eu acho que esse é o caminho que a gente não pode abrir mão, esse é o caminho verdadeiro da educação e do nosso fazer. Sabe, Amaro, eu acredito que a nossa cultura, ela está em choque, né? E a gente precisa parar de cindir as coisas. Essa coisa, corpo e a mente, não existe, isso é uma ilusão. Eu vou falar de algumas aqui. Corpo e mente, não existe. Se eu estou com dor de barriga, eu não penso direito. Se eu estou triste, meu estômago se modifica. Uma unha encravada não me deixa preparar uma prova igual. Então, não existe corpo e mente. O Antônio Damasio, no livro Cérebro Fez o Homem, prova isso, o que existe é uma conexão de vários cérebros que existem no corpo. A outra ilusão, o eu e o outro, não existe, como a gente falou aqui. Se eu estou bem, eu interfiro e afeto no outro. Se o outro está bem, eu estou bem. Então, no fundo, até essa coisa, dar aula é um termo que deveria ser banido, não existe dar aula. É construir uma experiência, é viver conhecimento, porque eu não estou dando aula, porque a aula não é uma coisa que eu vou dar para o outro, é algo que eu vivo com o aluno. E nos anos todos que eu dei aula, e mesmo aqui agora, se eu estou curtindo, se eu estou me divertindo, se eu estou me sentindo conectado com você, eu estou me sentindo numa aldeia, eu estou construindo familiaridade, eu me sinto feliz. Eu vou terminar esse momento me sentindo feliz, vou receber algum WhatsApp dizendo que foi legal, alguém vai me ligar, amanhã depois alguém vai dizer, nossa, Léo, tocou minha vida. Então, na verdade, eu e outro é outra ilusão que não existe, porque se eu faço bem ao outro, eu me sinto bem. Né? Teve uma colega que falou aqui uma verdade, né? Léo, mas a pessoa que é chata em sala de aula, ela também vai ser chata com a planta. É verdade, às vezes eu tenho jardim aqui em casa, né? Ó, tá aqui do lado, o jardim do lado onde eu falo, ó, de fato, se o jardineiro está emburrado, a planta não cresce, porque não traz vida. Né? Então, esta ilusão entre passado, presente e futuro é outra ilusão que não existe. Né? Nós somos movidos pelos nossos sonhos. E esta é uma hora, Maru, que eu vejo que é fundamental nós reavivarmos nossos sonhos, nossos projetos, nossas esperanças. Viktor Frankl chega a falar do otimismo trágico, né? Que você fala assim, mas como é que eu vou ter sonhos numa hora tão difícil? Eu diria até como você não vai ter sonhos numa hora tão difícil, porque são os sonhos, os refúgios, os alimentos, a chama da alma. E chama aqui no sentido do que aquece, e chama no sentido daquilo que vem para mim, né? Porque este tempo vai passar, tudo é passageiro, mas nós somos os pilotos. E se somos os pilotos da nossa saúde, inclusive da saúde mental, viu, Amaro? Porque se eu cortar aqui a minha mão, ninguém vai dizer assim, isso é coisa da sua mão, isso passa. Não, eu vou tomar uma atitude. Então, se eu estou deprimido, ou triste, ou chateado, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que ligar para um amigo, tenho que fazer atividade física, ou vou meditar, eu vou orar, eu vou fazer um momento, vou pôr uma música gostosa, ou seja, saúde mental, e isso está muito no nosso guia de acolhimento, que está no site da FTD, é gratuito para o Brasil todo. Esse guia de acolhimento que a gente fez mostra exatamente isso que você falou. Saúde mental é uma construção, não é um golpe de sorte. E também não é uma coisa, se Deus quiser, eu vou melhorar. Não, Deus quer. Por isso que quando a gente nasce, a gente diz que Deus deu a luz.
A gente vem ao mundo da luz. Talvez o grande sentido da vida seja aprendermos a cultivar, construir e compartilhar a luz. É a minha crença. Olha, é nesse sentido de busca da luz e de construção dessa luz interior e de ser luz nessa irradiação fantástica, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se abastecer dessa luz divina para poder também ser luz no mundo. Eu chamo isso de nutrientes da vida. Assim como a seiva é o nutriente da planta, nós também temos nutrientes essenciais para o bem viver. Há nutrientes que não podem ser tirados da vida, suprimidos da vida, sob a forma mesmo de comprometer a sanidade mental ou mesmo a permanência da vida. E um dos nutrientes que a gente encontra é a dimensão da ternura para conosco e para com o outro, o afeto manifestado. E num processo de educação, onde a gente não constrói uma relação de apego afetivo, diz o meu amigo Luiz Schettini, não prosperará o trato de ternura, porque não se formam pessoas plenas em educação, sem essa dimensão da ternura. E aqui eu vou fechando como um grande nutriente da vida, o poder que a gente tem do olhar o outro, do olhar que empodera o outro, usando uma expressão do Leonardo Boff, mas também do olhar que transforma esse outro, porque a minha percepção faz com que esse outro seja outorgado de todo o poder transformador que ele tem, do potencial que ele tem. E uma outra dimensão conclusiva é que nós somos seres por excelência dessa luz divina manifestado através da palavra e com a palavra. A palavra é um pedaço de nós e ela impacta, como nós estamos impactando aqui, tantas pessoas. Que essas nossas palavras sejam da essência do nosso ser e que sirvam ou que promovam sempre vida, porque ela é um pedaço de cada um de nós. E que vocês que estiveram conosco, Léo, você que esteve aqui em sintonia comigo, a irmã Marli, todo o pessoal da ANEC, que vocês recebam um pouco das nossas palavras como gratidão, que sejam acariciados através da nossa palavra, tenhamos paciência uns para com os outros. Pois não, Léo? Léo, tá fechado o áudio. Léo, o áudio. Obrigado. Obrigado por me dar a palavra, literalmente. Amaro, eu quero compartilhar com você um pensamento que eu tenho tido muito, especialmente nessa pandemia. Eu já acreditei muito que o ser humano só dá o que tem, mas eu acredito que hoje a gente não tem comprovação científica disso, é o contrário. Você falou de Leonardo Boff, ele não tinha toda a sua teoria quando a criou. Albert Sabin não tinha as vacinas quando as realizou. Madre Teresa, Zilda Arnes e tantas outras não tinham a sua obra. Na verdade, essa talvez é uma das características mais lindas do ser humano, é dar o que não tem. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança do divino, nós temos dentro de nós o mundo inteiro, todas as possibilidades. É aí que entra o projeto de vida. É aí que entra o sonho. É isso que a gente precisa levar, Amaro. Esse tipo de testemunho para as crianças que hoje estão com 15 anos querendo fazer botox e plástica. É isso que a gente precisa levar para essa meninada que se corta. Eu fico triste de pensar que nesse minuto tem uma menininha se cortando em algum lugar do mundo porque ela não vê sentido na vida dela. Porque ela acabou acreditando, às vezes, que só dou o que tenho, então eu estou triste, eu não tenho mais nada. Não, você pode estar triste. E cuidando da tua avó, se sentir digna, se sentir viva, e esquecer da tua tristeza, e se sentir gente por tratar a avó com ternura. Eu posso estar irritado, angustiado como professor, e esquecer de mim, rezar, dar a melhor aula da minha vida, e quando terminar a aula, eu não estou mais nervoso. Eu estou no estado de amorosidade. Então, eu também já acreditei que a gente só dá o que tem. A gente não dá só o que tem. Deus nos fez de um jeito que a gente é capaz de criar milagres. Este evento é um milagre. Há um ano atrás, ninguém imaginaria ter um evento desse. Nós estamos fazendo o que não tínhamos todos os dias. Ser humano é produzir milagres diários. Hoje a gente não está numa época de milagres grandiosos, de abrir o mar, mas acho que hoje a gente está num milagre, numa era de milagres
pequenos, de eu estar triste, deprimido, e falar assim, não, eu mereço viver. E eu vou ficar em silêncio, eu vou rezar um pouquinho, talvez eu vou chorar se eu estiver mal, eu vou ligar para alguém, e essa pessoa vai me dar o que também não tem, um pouco de carinho. E na hora que ela me der carinho, eu digo que eu a amo, ela fica feliz, e nós dois crescemos juntos. E a escola pode ser esse lugar, Amaro, pode e deve ser esse lugar do amor, do acolhimento, do crescimento, da humanização, e digo uma última vez, da espiritualidade. Está na hora da pedagogia, da psicologia, fazerem as pazes com a espiritualidade. Espiritualidade, no meu entender, significa trazer ao mundo luz, amor, trazer o meu melhor. Desculpa, eu sei que estourei aqui o tempo, mas eu precisava falar disso, que eu acho que a coisa mais linda de ser humano é essa capacidade da gente fazer um milagre da vida escorrer pelas nossas veias e chegar no coração do outro. Que maravilha, né? Quanta coisa bonita que dava para a gente passar o resto da manhã ouvindo vocês, Léo e Amaro e Léo, né? De fato, o tempo está meio estourado, mas a gente ainda pode conversar um pouquinho, né? Nós temos aqui alguns comentários muito pertinentes. Por exemplo, Cantos e Encantos, de Itabira, diz, além de professor, sou doutor em alegria. É um trabalho maravilhoso. E eu estava me lembrando aqui de tantos educadores, né, que nesse período em que uns começam a voltar, estão travados de medo, né? Então, será que está faltando um pouco disso? Né? Porque não é possível que esse povo todo esteja doente, né? Professora Marli, uma pessoa verdadeiramente espiritualizada não pode se dar ao direito do pessimismo, porque se a gente está com Deus, a gente vai temer o quê? A gente vai temer quem? Ter cuidados sanitários é uma coisa, ter medo do quê? Ter medo do novo? Eu que vou construir esse novo, por que eu vou ter medo? Por que no meu cineminha mental vou criar um filme de terror se eu posso criar uma aventura maravilhosa? Léo, e nesse aspecto eu quero até agradecer o ponto de reflexão sobre um princípio que a gente acaba repetindo, às vezes não tem consciência do que está falando, do que dá aquilo que a gente tem. De fato, é uma construção, essa construção é de sincronia, de sintonia. Esse novo que se apresenta diante da gente, diante de tantos desafios, mas de tantas aprendizagens, de tantas potencialidades que a gente nem imaginava ser possível e que, de fato, se torna possível por essa completude. Então, obrigado pela reflexão. E eu vou até mudar esse discurso, mas sinto o seguinte, quando a gente cultiva algo e quando a gente consegue também transmitir, receber também desse outro, que às vezes, potencialmente, você não pensava que tinha isso, isso torna um verdadeiro transformador de vida, um verdadeiro milagre. Aqueles milagres do cotidiano, como você bem citou. E um professor colocava aqui, nós temos e somos milagres no dia a dia, quando a gente se dedica da melhor forma àquilo que a gente faz, ou que a gente, pelo menos, tem a intenção de buscar isso de uma forma prática e vivencial. E a espiritualidade, sem dúvida, é o grande momento, é o grande elan de sentido existencial, que fomenta e que impulsiona a gente ser, de fato, mais humanos e mais divinos. Maravilha. Olha, eu quero agradecer muito de novo, só para concluir, a professora Roberta, que é uma querida, é uma irmã de alma. Amaro, eu quero te agradecer muito pelas conversas que a gente teve antes do evento, alinhando, pensando, a tua generosidade, a tua inteligência, a tua curiosidade me estimulou muito a pesquisar, a poder entregar aqui o meu melhor. Espero ter estado à altura desse diálogo que vai construindo pontes. Você é um amigo querido, eu fico feliz de ter aqui dividido essa tela, não foi o palco, mas dividir essa tela. A irmã Balírio precisa falar, que a gente tem vontade de apertar a bochecha dela, que é uma querida, viu, com todo respeito, viu, irmã, mas a senhora é muito querida, e muito obrigado a você que está aqui com a gente, esse momento tão bacana, você que está aí do outro lado da tela, né, seja no seu sofá, seja na sua cozinha, na sala, um beijo no coração, um lindo dia a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado também, Léo. Nós já havíamos nos conectado pelas ideias e agora de coração, e nesse espaço de palco, né, nessa tela, gratidão imensa poder estar com você discutindo, refletindo, repensando a vida e chegando também aos corações das pessoas. Muito obrigado mesmo. Irmã Marli, que bom reencontrá-la. Um abraço em todas as irmãs, todos vocês educadores do Brasil, a ANEC, a FTD, gratidão por esse espaço. Meu coração é pleno
é todo gratidão. Muito obrigado. Eu agradeço profundamente a vocês dois também, em nome da ANEC, e em meu próprio nome também, né? Quanta energia boa vocês transmitem para a gente, né? E eu queria finalizar, né, esse momento de gratidão com as palavras de Carla Rossio, né? Que traduzem um pouquinho o que as pessoas têm compartilhado no chat. Professor é portador do amor, da alegria, da reciprocidade e do conhecimento. Amo ser professora. Que nós possamos amar ser aquilo que nós somos, né? Muito obrigada.